Fala, meus amigos corintianos, uma excelente quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Coringão, que joga nesta noite de quarta-feira contra a equipe do Internacional lá em Porto Alegre. Partida que terá como pontapé inicial às 19h30. Estou trazendo um corte com as últimas informações aí do Corinthians, provável escalação e as mais informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí de quanto vai ser o placar do jogo. E vamos aí com o vídeo. Mas depois acabou sofrendo a virada na segunda etapa. Então, ainda tem, né, Lili, um pouquinho de pressão para o Corinthians voltar a conquistar pontos no Brasileiro. Fala, Bruno, bom dia, beijo pra você, aos amigos do Estúdio Alfã de Esportes. Digamos que um pouquinho de pressão, não muita pressão pro Corinthians na noite de hoje lá no Beira-Rio. Pela sequência no Campeonato Brasileiro, 2 derrotas consecutivas, né? Perde pro Lanterna Sport, perde também para o Flamengo dentro de casa da forma que foi construído o jogo, né? Então é claro que o torcedor fez duras cobranças e pressiona aí o timão para a partida dessa noite. O Corinthians é o 13º colocado na tabela, tem 29 pontos, a situação não é confortável. Os times que estão abaixo têm jogos a menos, somente o Vitória tem a mesma quantidade de jogos, tá? As outras equipes abaixo do Corinthians têm jogos a menos a fazer, então o Corinthians precisa sim pontuar, mas tem problemas para essa noite. 5 jogadores estão no departamento médico: o Garro, o Carrilho, o Memphis, o Charles e o André Ramalho. No caso do Memphis, o que era apenas, né, e o que é, o clube continua afirmando, um edema na posterior da coxa direito, já tem mais de 20 dias que ele está afastado, então fica aquela dúvida se pelo menos contra o Mirassol no final de semana ele irá entrar em campo, porque depois tem data FIFA, né? E aí ele deve jogar pela seleção da Holanda. Agora, mais um desfalque importante é o Yuri Alberto, levou o 3º amarelo contra o Flamengo, então ele desfalca também nessa noite, essa partida que o Corinthians vai em busca dos 3 pontos para se restabelecer ali na tabela e também tirar a má impressão dos últimos jogos. Agora fica a dúvida como o Dorival vai montar o ataque. Ele tem várias opções, né, digamos assim, porque o Guinegão deve ser titular, mas aí quem vai fazer dupla com o Guinegão, né? Tem a questão aí do Romero, também tem o Kaique, Thales Magno e o Vitinho, que chegou a treinar aqui no CT Joaquim Grava em dupla ali com o Guinegão. Pode ser uma opção também para a partida dessa noite, que sim, Corinthians entra pressionado em campo, mesmo jogando fora de casa, e sabe que o Inter é um adversário direto ali na tabela, Bruno. Os dois estão colados, né, Lili? Mesma faixa da tabela, mesma pontuação, sim. Então é um jogo importante sim para os dois. Corinthians com desfalques, mas essa partida também tão importante contra o Colorado. Rona, tá empolgado com esse time? Não. O que você falou, que o primeiro tempo em cima do Flamengo, sem Memphis, sem o Garro, eu estou empolgado sim, porque... Mas não tá o Yuri agora. Então, o Yuri era pra ele estar já colocando... Era pra estar colocando o nome no bolso do Ancelotti. É. Porque se ele faz os 3 gols que estão na cara do gol e o pênalti, se ele faz... Ele poderia sair no meio tempo. O Ronaldo então, veio de si. É isso. Agora, por que eu tô falando esse si? Porque teve um time que marcou, um time que tirou espaço do Flamengo, um time reserva do Corinthians também tirou espaço do time reserva do Flamengo, jogou com vontade. Contra o Sport, o que me fala? O que eu falei aqui, menina Renata? Você lembra? Eu falei, o Sport amassou na vontade o Corinthians, não falei? Agora, o Corinthians tem que fazer o mesmo agora. Amassar na vontade. Mas o que você falou, o Sport amassou o Corinthians na vontade. E aí o Corinthians pega o Flamengo, amassou na vontade. Porque quando você joga com um time superior, você tem que correr mais do que ele, entendeu? Mas então... a questão do Corinthians não é só superior. O que manda muito no Corinthians é o fator casa e o incentivo da torcida. O Corinthians fora de casa... É um Deus nos acuda. Perdeu pro Sport, o último colocado. Então, tem que ser real. O que você ganhou há poucos dias. Peraí, jogando mal, o Corinthians ganhou do Fluminense no Rio de Janeiro por 1-0. E do Ceará também. Mas o Ceará, ninguém ganhou do Ceará. Mas já faz tempo com o jogo essa. Agora, a do Fluminense foi há poucos dias. Ganhou do Vasco. Com o time misto. O Corinthians fora de casa. Você quer mais? Ganhou do Vasco. Esquece. Hoje ataca do Inter. Não tem pra ninguém, não. É bom que o time achei que você não acertou. Mentira, viu? Olha, eu vou falar pra vocês. Esse jogo... O Inter também, ele tá completamente fora de órbita. Ele não consegue jogar, não consegue se encontrar. A defesa é insegura pra caramba. Um goleiro de seleção uruguaia, com o calibre do Rocher, que agora até tá fora, tá lesionado. Mas não pode ter vacilos como teve, a defesa fica insegura. Então, por isso que tem que manter o mercado ali, que é um jogador experiente, para acalmar as coisas. Um cara que na hora ruim também fala, pega o microfone. Então, quem sabe hoje o Inter me deu uma alegria, porque, gente...
É sério, eu nunca mais fui feliz na vida. Não, o mercado voltou. Não aguento, é sério. Gente, as coisas básicas do mundo eu não consigo mais, não tenho mais plenitude. É a estreia do Ramon em casa, perante o seu torcedor. Tem mais um do outro lado. A volta dos dois laterais, que vai ser muito importante pro Inter. Você tá querendo me dizer que o Corinthians vai ter 11 em campo e 2 treinadores do lado de fora? Por que dois? Vai ter o Dorival e o Ramon. Dorival e o Ramon? O Dorival também tem o pica-pauzinho. Não vai baixar, absolutamente. Gostei dessa, eu não tinha visto por esse ângulo, Edu. Muito obrigado. Que beleza. O Globo, a página do Corinthians, para mostrar um campinho de um provável time do Corinthians para esse jogo de logo mais. Porque a gente sabe que o Dorival, que também não tem paz nesse Campeonato Brasileiro, não vai ter o Memphis Depay mais uma vez, não tem o Garro e não tem o Yuri Alberto, que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então, olha o campinho aí. Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Choca, que ganhou a posição na zaga, vai fazer dupla com Gustavo Henrique, Matheus Bidu na lateral esquerda, Ranieri, Maico, José Martins e Breno Bidon, que é o mesmo meio-campo que enfrentou o Flamengo, e aliás foi muito bem no jogo contra o Flamengo, pelo menos no primeiro tempo, Guinegão, que vem sendo o cara do ataque do Corinthians nas últimas rodadas, e Vitinho entraria como novidade nesse time. Ele também teria a opção do Romero ou Kaique, que é outro menino da base, mas provavelmente a dupla será formada por Guinegão e Vitinho para o jogo de logo mais. Corinthians não em Ilhabela, mas em Porto Alegre, encara o Internacional. Vamos ouvir quem no Corinthians? João Pedro Choca falando, Vessa. Mais um jogo fora de casa. O Inter sabemos que é uma equipe qualificada, mas independente, vamos lá em busca dos 3 pontos, que é muito importante para a gente na tabela. A garra e a raça nunca falta, né? Mas acho que é o entendimento do jogo. Esses jogos fora de casa é importante. E, se Deus quiser, vamos conseguir ter o discernimento e sair com a vitória. Muito bem, tá aí o Choca falando, ganhou e recuperou espaço, né? Do time falhou aquela vez, comeu na Belinda, agora voltou. Tem jogado. O jogo não é simples contra o Internacional, embora você tenha palpitado 4-1 pro Corinthians, Vessa. Vamos lá. Em relação à volta do João Pedro Choca, o que aconteceu? O calendário do Corinthians, a gente falou de calendário, ficou muito sossegado, tanto esse último mês quanto aqui em outubro. Foram 4 jogos em setembro e serão 5 jogos em outubro. 9 jogos em 2 meses, nada mal, né? Então, jogava sempre Gustavo e André. Só que o André teve a lesão e isso foi interessante. O Dorival tinha o Kaká na teoria na frente e o Félix ainda, os dois mais experientes. Ele foi e deu moral para o João Pedro já contra o Flamengo e a tendência é que jogue de novo o João Pedro, menino da base, diante do Inter. O Corinthians que não terá de novo, né, 5 dos seus 10 titulares de linha, é metade do time, eu acho muita coisa, né? É sempre um impacto. Então, André Ramalho fora, Carrilho fora, Garro fora, Memphis fora e Yuri fora. Essa aí, ó, a situação dos jogadores todos eles aí com lesão e tudo mais, e aí o Yuri que tomou o terceiro amarelo por subir na escadinha para fechar com chave de ouro a sua grande participação contra o Flamengo e também está suspenso. Então são 5 titulares de 10 fora, me parece um número realmente bem importante e que afeta qualquer time, né? Sobretudo jogadores de qualidade, esses do meio para frente. 25 relacionados, 11 da base, também me chama a atenção. Nós estamos falando de quase... E olha que eu tirei o Maicon, hein, que já é mais veterano, mas era da base. Praticamente metade dos jogadores que viajaram a Porto Alegre são da base. E o Corinthians, que perdeu os últimos 2 jogos, se viu sendo ultrapassado por um monte de clube e entrou nessa situação, ficou mais perto ali da zona de rebaixamento. Praticamente, ou o Inter ultrapassa ele, ou ele... pode afundar ainda mais o Inter, ficaria quase que o Santos ali entre a zona de rebaixamento e os dois que vão se enfrentar hoje à noite. E é um Corinthians precisando ganhar, precisando voltar a pontuar. Teve 4 jogos no mês de setembro, Copa do Brasil ganhou do Fluminense fora, mas perde para o Lanterna Sport, perde para o líder Flamengo e agora começa o outubro. Tem no sábado o Mirassol em casa, mas precisando hoje e pegando o adversário que toma gol de todo mundo. São 14 jogos seguidos tomando gol. Há 3, 4 meses não deixa de tomar pelo menos um golzinho. E o Corinthians hoje tem que tentar fazer sua parte diante de um time que vem sofrendo muito gol. Vai ter a volta do Aguirre na lateral direita, o Bernabé também volta na ala esquerda. E a dúvida que fica nesse reencontro com Ramon e Emiliano,
se vai ficar com a linha de 4 ou se os argentinos colocam linha de 3 e vá para o sistema de 3-5-2. Lá no começo do Corinthians, para dar uma estancada, ele fez os 3 zagueiros. Depois ele vai para a linha de 4, 3 volantes, 1 meio e 2 na frente. Aí estabiliza e ele vai embora com esse time. Lá no Sul tem essa possibilidade de ele iniciar com a linha de 3 hoje também. Muito bem, vamos colocar na tela aí o provável Corinthians, então, que visita o Internacional no Beira-Rio. Temos os 2 times. É isso aí, Vessa. Hugo Souza, Mateuzinho, Choca, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, José Martínez e Maicon, Breno Bidon, Vitinho e Guinegão. Ataque reserva. O goleiro mesmo do Flamengo, linha de 4 a mesma do Flamengo, os 4 do meio os mesmos do Flamengo, Guinegão também. A única mudança, então, é o Yuri Alberto suspenso para a entrada do Vitinho, com alguma possibilidade do Romero. De verdade, o Thales Magno, eu não acredito, porque está tropeçando na própria perna, irritando o torcedor. A única coisa que ainda tem uma chance do Thales é porque o jogo é fora. Porque se é em casa, ele não ia pôr jamais o Thales no jogo. Impressionante, assim, a maneira que o Thales está entrando nos jogos, tropeçando, literalmente, tropeça na própria perna, cai, aí cata cavaco ali e tal e levanta. É o que ele tá fazendo. É inacreditável. O que você comeu hoje de manhã? Thales Magno, cata cavaco. Tá esquisito. Ele tá tropeçando na própria perna. Ele entrou mal mesmo, né? Ele tá esquisito. O conversando começou ontem chamando o Yuri de Cavadinha. Cavadinha? Yuri Cavadinha. Foi parar até lá no Palácio. Você viu no Palácio, Xandão e Lula conversando? O Xandão chega pro Lula e fala: e o Alberto, o presidente da Põe a mão no rosto, virou, faz assim, meu Deus. Entendeu? Tá vendo? Virou uma história nacional, né? Impressionante. Então esse é o Corinthians que... tem a Angileri, linha de 3 de novo? Não sei, acho que não. Eu acho que ele vai manter esse time aí, fica só a dúvida do Vitinho. Eu colocaria o Vitinho, para mim é o 12º jogador do Corinthians, é o que tem. Os outros, Romero, Thales, enfim, tá todo mundo muito mal. Eu colocaria o Vitinho. Vitinho teve ótimos momentos no Internacional. Jogou bem, Ô, Pascoal, você tá vendo a gente que eu sei, tá, meu amigo? Arruma um bordão pra nós aqui pro Vessa. Vamos? Qual? Não sei, eu não sei. O único bordão que eu sei é que é o Vem Neném. Ele ainda copiou. O Pascoal tem, na escala dele de bordões, da emenda, é quase a Constituição brasileira, de tanto bordão que ele tem. Vamos ver o Internacional agora que entra em campo. Tem outro que é maravilhoso, sabe qual é? Jesus! Esse jogador é ruim igual pinga de fazer quentão. Olha. Não contrata jogador ruim porque o bom se machuca. Isso é Oswaldo Pascoal, maravilhoso. Beijo, saudades de você. Olá. Ó o Internacional, grande Pascoal. Antony, Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei, Luiz Otávio, Bruno Henrique, Oscar Romero e Alan Patrick, Carbonero e Borré. Se jogar assim, se jogar assim é 4-1 pro Corinthians. Mercado com seus 38 anos, o Luiz Otávio, menino da base, que deu certo ali, colocaram. Se jogar com esse meio campo aí, 4-1 pro Corinthians. O Oscar Romero foi resgatado do nada, já não contavam mais com ele. Bruno Henrique, já mais veterano também. O Borré tentando se recuperar, tem 30 anos, só que lá no Sul fala que ele tem 40, parece que ele tem 40, que ele não consegue, apesar de ter só 30. Esses 3 no meio aí, ninguém corre pra trás. Nem Bruno Henrique, nem Alan Patrick, nem o Mas o Carboneiro o Ramon Dias é feito a time mais... Isso. Parceiro, mas é um pouco, depende, mas na fase atual... No começo do Corinthians, ele não foi faceiro, ele estancou pra depois... ir pro ataque e tal. Não sei se ele vai começar a fazer a mesma coisa. Se alguém perde esse jogo, fica próximo da zona de rebaixamento. Não, mas não... Sim. Né? Se perder, o Inter fica na zona do limbo. O Inter já perdeu, cara. Esquece, o Inter já perdeu o jogo. Por quê? Então vai ficar... O Corinthians vai ganhar de 1 a 0. Então o Vessa acertou em meter 4-1. Não. 4-1 não. 4-1. A gente fica falando, se o Inter perder, ele vai aumentar a série sem vitórias. É muito maior que a do Corinthians. O Vessa tá hoje esquisito, mas 4 é demais, mas vai perder, vai. Vai perder. Vai. Mas enfim, cara, vocês estão achando que o Corinthians também jogou bem contra o Flamengo. Perdeu, mas jogou bem. Vai ganhar de 1 a 0, como sempre, daquele jeito. Não, o Inter tá jogando muito mal. O Corinthians vai dar um chute no gol. O Corinthians... é só um jogo, né, com o Ramon Dias. Não, sim, com Posso o antecipar? Vocês que estão ligados as Elizabeth da vida aí, faz aí. Tá? Eu não jogo, não sei. Mas você faz aí. É o seguinte, o Corinthians vai chutar 2 bolas, uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo. Certo. Uma
o goleiro do Inter vai defender. O Antony. Isso. E a outra vai para fora. Certo? Aí vai ter uma cobrança de falta lateral que vai bater nas costas do zagueiro que está na barreira e vai entrar no primeiro pau do goleiro. Corinthians 1, Internacional 0. Corinthians e Fluminense foi isso. Parecido. Corinthians e Fluminense foi. Ó. Anota aí, Renatão. Guinegão, hein? As participações em gols dele na temporada. Vamos ver. Não devia ter saído no jogo ainda. Não, que erro, não. Cara. Ó, isso daí, ó, essa tabela, esse levantamento... Nossa, Marcos Roberto é do meu tempo, cara. Do Tomás Rossolino, Grande muito Tomás. bacana. Participações em gols de atacantes da base em seus anos de estreia. O Marcos Roberto gostava. E aí você percebe que o que ele está fazendo, esses outros três, o Marcos Roberto eu não lembro tão bem dele, Arnaldo. Ele era bom jogador? Era muito bom jogador, mas ele teve uma fratura na perna. O Gil é aquele da lei de Gil? Sim. Ele. O Marcos Roberto era muito bom jogador. O Gil é um dos maiores artilheiros do Corinthians no século. Certo, é que ele falou um negócio depois da fratura estranho. na perna, ele nunca mais foi o mesmo. E o Marques depois vingou bem, enfim, jogou muita bola no Atlético e tal. O Gil também jogou muita bola. E aí mostra o Guinegão, e do lado ali é os jogos dele, né? São 12 jogos, nem todos titular, e ele tem 6 participações diretas para gol. Então, é ele que dá uma salvada um pouco, por exemplo, nesse Yuri machucado, nesse Memphis machucado. Se não fosse o menino aí de 17, 18 anos, o Corinthians estaria numa situação muito pior. Quanto está custando? A zoeira de sempre, né? Chegou com 5, vende, né? Vem cá, com o Memphis e Yuri em condições, o Guinegão é reserva hoje? Saberemos isso, por exemplo, no final de semana. O clube anunciou ontem que o Memphis iniciou a transição. Eu acho que joga contra o Mirassol. Eu acho que vai jogar Memphis e Yuri por uma questão de... Hierarquia, vai. E o Galo vai jogar? Não, esse ainda não. Então traz o Memphis para 10 e coloca o Guinegão, cara. Pode ser uma saída. Não pode tirar o Guinegão do time. Mas o que o Bidon jogou de 10, eu não tirei. Ah, bom. Aí é outra opção. Pode ser também. Mas o menino tá muito bem, é ele que tá podendo deixar os dois com essas lesões, meio fora, as pessoas esquecem, não, o Yuri tá tudo bem, tem o Guinegão, o Memphis tá fora, tudo bem, tem o menino. Então ele tá ajudando muito nesse sentido, jogou bola de novo. Muito bem o Dorival, né? A comissão Dorival, os caras encontraram uma solução que não é o Hernandes, não é o Thales, não é o Romero, não é o Vitinho, é o moleque da base. E ele tá muito bem mesmo, acho que é justo fazer um destaque dele aí numa tela como essa, tal, porque acho que o menino merece, ainda mais hoje ele de verdade é a única esperança, porque o Vitinho tá ali, tá começando no clube e tal. Hoje eu vi o Guinegão, talvez não, é a maior esperança que o Corinthians tem de gols hoje à noite, sem dúvida nenhuma é ele. E vou trazer aqui agora mais algumas informações da equipe do Internacional, que é o próximo adversário do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, em partida que será disputada nesta quarta-feira às 19h30 lá no Beira-Rio. Como podemos ver a classificação atualizada aqui do campeonato, o Corinthians está na 13ª colocação, 25 jogos, somou 29 pontos. Já a equipe do Internacional vem atrás, na 15ª colocação, 24 jogos, somou 28 pontos. Ou seja, o Inter tem um jogo a menos em relação ao Corinthians, então é muito importante o Corinthians tentar trazer um resultado positivo de lá, porque está muito próximo ali da zona de rebaixamento. Tudo bem que o primeiro da zona está com 22 pontos, mas o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento é o Santos, está com 27 pontos e também um jogo a menos em relação à equipe do Corinthians. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Internacional no Brasileirão. São 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Esse empate foi na última rodada contra a equipe do Juventude, jogando lá em Caxias do Sul, fora de casa. Enfim, o Internacional vem num momento muito ruim. Roger Machado foi demitido recentemente e contrataram Ramon Dias, que é ex-treinador do Corinthians, campeão do Paulistão desta temporada. Estou trazendo um recorte agora dos últimos 5 jogos da equipe do Corinthians contra a equipe do Internacional. São 2 vitórias do Internacional, 2 empates e 1 vitória do Timão. Essa vitória foi no primeiro turno do Brasileirão, na Neoquímica Arena, onde o Corinthians venceu pelo placar de 4-2. Enfim, jogo importantíssimo para o Corinthians, que deixou escapar na última rodada uma possível vitória em cima do Flamengo, principalmente pelo seu desempenho no primeiro tempo do jogo. E esse jogo contra a equipe do Internacional é importante porque as equipes que estão atrás do Corinthians do campeonato estão com um jogo a menos ou até 2 jogos a menos em relação ao Corinthians. E isso pode deixar o Timão muito mais próximo ali da zona de rebaixamento quando essas equipes completarem esses jogos que estão faltando.
Então é essencial o Corinthians trazer um bom resultado, nem pensar em trazer uma derrota, até porque o Internacional vai passar a equipe do Corinthians se vencer e ainda ficaria ainda com um jogo a menos. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!